Com relação ao conteúdo de ciências, observe bem que esse assunto aqui ele é bem mastigado. Eu já trabalhei uma parte aí deles com vocês, estou fazendo um processo de revisão, né? Com relação aos estados físicos e a busca constante por definir a matéria. O estado da matéria, ele pode se apresentar em sólido, líquido e gasoso. Olha aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. É interessante que no processo sólido, as moléculas elas estão juntas. No processo líquido, ela tem espaços. A prova é tanto que eu pegar um copo com água, eu vou colocar açúcar ali dentro e vai se dissolver. Vou colocar sal ali dentro e vai se dissolver. Talvez eu faça até um experimento com relação a isso, porque dentro da água existem espaços. Não tem como você fazer isso numa pedra de gelo, porque está tudo compacto. E no estado gasoso, elas estão mais dispersas. Por isso que há um vazamento de gás dentro de casa, quando há, do verbo haver, né? Você sente logo, porque as partículas estão dispersas no ar. Então, na constituição das partes da matéria, ou seja, com relação aos seus estados físicos, ela se apresenta em sólido, líquido e gasoso. E cada um com suas características. Vocês estudaram isso, né? A fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Isso onde vocês estudaram? Estudaram isso desde a segunda série, da terceira série e assim por diante. Observe bem que com relação às mudanças e fases, elas passam por vários processos relacionados à temperatura, né? O Sol ele é o principal agente transformador, né, da chamada ciclo hidrológico. Vocês estudaram o meio ambiente ali na quinta série e vocês viram que tudo começa ali com o Sol. Se não tivesse ele, tudo seria congelado ou escuro. A partir do momento que há as transformações, você pode visualizar aqui, ó, fusão. Como ocorre a fusão? É do estado sólido para o líquido. Vaporização é do líquido para o gasoso, né? Ou calefação, é utilizado isso. A condensação é do líquido. Aí veja só, quando você analisar aqui, ó, tá vendo? Condensação é ou liquefação. Ele também faz esse processo, né? Ele faz esse processo interessante de transformação. Olha, a solidificação. Ela faz esse processo aqui, então, do vapor. A gente tem também a água, que é um exemplo, as nuvens, né? Da água, a gente tem a solidificação e faz esse ciclo. É interessante esse processo que ocorre na natureza. Isso é graças à ação do Sol. Se não houvesse o Sol, seria tudo trevas e gelo, como ocorre em muitos planetas. Países não, estou aqui ainda com a aula de geografia na cabeça. Não é isso? Então, o processo de transformação está relacionado aos estágios e fusões, né? O que é fusão, professor? Nós já falamos sobre isso. É a transformação de uma das características da matéria, sólida, líquida e gasosa, que faz esse processo de mudança. Por exemplo, existe um ponto de fusão para a água, existe um ponto de fusão para o ferro, para o chumbo, para o ouro. Cada um, de acordo com a sua característica, tem um certo grau de temperatura para haver a transformação. Por exemplo, para se tornar em pedra de gelo tem que estar a 0 grau. Para a água evaporar tem que estar a 100 graus, né? Toda água, quando ela começa a ferver, ela está em 100 graus. Aí você baixa o fogãozinho aí de casa, porque você vai gastar o quê? Você vai gastar gás e não aumenta mais a temperatura. Ao analisar esses processos, ele pode se apresentar aqui, né? A evaporação existente, né? A transformação, derretimento do gelo e a ebulição, o processo dos alimentos ali fervendo, né? Como as nuvens se formam? Elas se formam com aquele processo do aquecimento, né, da superfície da água ou a própria particularidade existente da terra imersa ali, o aquecimento existente na terra imersa com vulcanismo, vulcões, e fazem com que essa água esquente, ela passe também por um processo de vapor, né? As águas térmicas, né? Pela própria temperatura da terra. E formam-se as nuvens. Observe só que você tem aqui exemplos relacionados a essas transformações. A naftalina, ela passa do estado sólido para o gasoso. Se a garrafa não é furada, ou a latinha não é furada, e por que aparecem essas bolinhas aqui? Está relacionado à temperatura e às transformações aí existentes, né? Observa só como é interessante esse processo de transformação.
Então, o seu livro didático ele é cheio de exemplos com relação aos estados físicos da matéria. Como vocês observaram que eu não tenho o livro do estudante, algumas respostas já estão aí. Hoje a gente só trabalha exercício de ciências. Na próxima aula, vamos trabalhar só exercício de geografia. Quando eu terminar, o quê? Quando eu terminar aquele assunto sobre o leste europeu. Hoje a gente faz a análise desses vídeos, né? Vamos responder um exercício ou 2 exercícios de ciências para aprimorarmos mais o nosso conhecimento. Isso aqui é só uma revisão. Eu acho que já tem coleguinha que já respondeu alguma dessas coisas aqui, tá certo? Aqueles que não responderam, é uma chance agora de responder e reenviar para mim, tá ok?